Hoje eu te trago no Me Leva para conhecer a minha cidade. Eu vou te apresentar Itatiba, um pouquinho mais de 1 hora de viagem a partir de São Paulo, e a gente vai conhecer a história e também os principais pontos turísticos aqui da região. E para me apresentar tudo isso é o Paulo. Ó, Paulo! Ó, Tudo bom? tudo bem, e você? E olha, a gente começa agora entendendo do começo essa história de Itatiba, né, Paulo? E é legal porque a gente está muito localizado aqui. Não falei, mas a gente tem a localização de Itatiba está no centro, onde gira 8,5% do PIB nacional. Paulo, conforme você vai me contando a história de Itatiba, a gente percebe também que todo o desenvolvimento foi muito baseado na questão da religião católica, né? A gente sabe que a cidade hoje tem diversas religiões, todas convivem com muita harmonia, mas a gente tem a religião católica como uma grande impulsionadora aí, deu esse grande início para a cidade, né? De uma forma geral, não sempre, mas de uma forma geral, as cidades nasciam no entorno das suas igrejas. Paulo, eu acho que tem muita gente que quando pensa em Itatiba conhece muito porque é caminho lá para Serra Negra, gosta de Lindóia, aquele circuito das águas também. Então, normalmente quem é de São Paulo, capital, ou quem vem de outras regiões, vai conhecer Itatiba por conta desse caminho, né? Que passa por aqui para chegar em outros lugares. Mas também conhece pela questão dos móveis, os móveis coloniais, que por muito tempo foi aí uma capital. Mas isso tem mudado ultimamente, né? Nos últimos anos. Itatiba, na realidade, a sua grande riqueza foi o café. Uhum. No começo desse burburinho que depois acabou se tornando cidade em 1876, era o café, chegando a produzir 600 mil arrobas de café anuais, uma coisa vultuosa. Tanto que precisou de uma estrada de ferro para transportar todo esse café, a nossa estrada de ferro itatibense, né? Que foi criada em 1889, depois inaugurada algum tempo depois. E hoje não existe mais desde 1952. O processo de industrialização foi vindo aos poucos. A primeira grande indústria foi a Escavone, fábrica de fósforos, em 1893, e a partir daí fábricas de meias, fábricas de outros tecidos, e a cidade foi crescendo fábrica de fósforos, não só a Escavone, mas a Companhia Brasileira, a Fósforos Cruzeiro. Então, várias indústrias foram se instalando. E aquele pessoal que trabalhava nos sítios com a produção rural passou a vir à cidade trabalhar nas suas indústrias. E esse movimento fabril e comercial industrial foi crescendo. E na década de 60, Itatiba começa com uma pequena indústria, né? O senhor Vitor Caralic e José Chadad e pessoas da família Sestaro também começam a produzir móveis rústicos, móveis rústicos. E depois mudam e adaptam essa produção para móveis coloniais. Isso ficou um mote da cidade, começaram a aparecer outras indústrias, começaram a aparecer entalhadores de renome importantes. Isso foi crescendo a ponto de Itatiba ter 90 indústrias de vários portes de móveis que nós chamamos de coloniais. E muitos imóveis rústicos também. Então, 90 indústrias. Então, isso tornou a cidade conhecida como a capital brasileira do móvel colonial. Tanto que em Itatiba nós tínhamos a FEIMOC, Feira Industrial dos Móveis Coloniais. A indústria dos móveis coloniais de Itatiba. FEIMOC, foi famosa no estado todo. Depois disso, há um declínio normal, porque com a invasão dessas informações globalizadas, a gente fala globalizadas hoje não, mas já existia, os móveis coloniais, se você comprasse, isso ia durar 50, 60 anos na sua casa. E houve uma mudança de costumes e os móveis passaram a ser mais descartáveis. Não só por isso, mas também pela qualidade da madeira, né? Houve uma necessidade de certificação da madeira, você não podia fazer com qualquer tipo de madeira, você tinha que certificar, quer dizer, uma série de coisas que fez com que essas indústrias fossem parando as suas atividades. Hoje Itatiba é reconhecida como um local de polo moveleiro, tanto que o Senai de Itatiba é um dos 5 polos moveleiros que o Senai tem no estado. Um deles está em Itatiba. E você aprende desde
do desenho até a produção de móveis, né? Porque a cidade ainda guarda na sua alma, a produção de móveis. Nós temos o Shopping Móveis Itatiba logo na entrada, e você tem várias indústrias. Ainda se produz móvel em Itatiba, mas o nome Capital Brasileira do Móvel Colonial realmente não existe mais. E o comércio diversificou. Hoje a indústria e o comércio estão diversificados, temos grandes indústrias, inclusive multinacionais que se instalaram em Itatiba pela facilidade de acesso, né? Pela Dom Pedro e pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Bom, a gente mudou um pouquinho nosso cenário, porque a gente veio conversar com o Padre Michael, que é o padre aqui da matriz de Itatiba, né? A atual matriz, a gente tem a antiga, tem a nova. E padre, a gente está vendo que o senhor tem trabalhado aí junto com a comunidade para revitalizar aqui esse espaço, né? Sim, e essa é uma luta grande. A tradição que está aqui exige uma estruturação cara. E tem muitas coisas serem feitas para a melhoria do prédio, para o bem-estar de todos dentro. Desafios que devemos entrar conforme o tempo e a circunstância, né? Porque a Itatiba que fez esta igreja mudou muito. Então, tamanho patrimônio exige hoje um esforço ainda maior para ser sustentado. Com certeza. E também é uma questão de preservação da história da cidade, Justamente, né? É uma responsabilidade, né? Eu me responsabilizo junto à comunidade de cuidar de um patrimônio de toda essa cidade. Não compreendo que a cidade inteira entenda as dimensões dessa importância, mas é verdade. É o nosso desafio tentar traduzir tudo isso da melhor forma, né? Com certeza, porque a gente estava conversando com o Paulo, como apesar de hoje aqui a cidade ter diversos templos de diversas religiões, tudo isso acontecendo uma convivência muito harmoniosa, o desenvolvimento histórico da cidade foi muito baseado no catolicismo, como a maior parte das cidades do Brasil, Sim, né? claro. Então é um ponto muito importante também. Sim, é inevitável. Apesar de hoje, quem sabe, na cidade, haver uma discussão bem clara sobre a diferença de fundação e povoamento, que é uma discussão que eu não entro agora, a fundação se dá exatamente por um patrimônio, por algo que havia declaradamente próprio do povo daqui. E a primeira coisa que o povo fez para que houvesse um princípio de uma vila era uma freguesia, e a freguesia era uma paróquia. E a paróquia tinha que ter uma sede, com sua construção e com aquilo que lhe era próprio. Tudo que vemos aqui hoje é resultado dessa história. Então, inevitavelmente, a história de Itatiba está totalmente implicada na história deste prédio, da Igreja do Rosário, e assim da conjuntura do que essa comunidade, que é a primeira comunidade da cidade, sempre viveu. E hoje é a maior igreja que a gente tem aqui na cidade, né? Na questão de capacidade de pessoas. Pode ser que eu não conheça as demais comunidades não católicas e dizer que não tenham grandes salões, grandes lugares de evento. Mas enquanto igreja católica romana, eu acredito que seja o maior templo. E aqui também é muito conhecido, para quem é de Itatiba, como eu, vai saber que é muito procurada para os casamentos, porque é uma igreja muito bonita, fica aqui no centro da cidade. E tudo isso é interessante, especialmente numa cidade pequena, padre, porque os senhores vão conhecendo ali toda a história de uma família, né? Então, o casamento, o batismo, depois essa criança volta para a catequese, para crismar. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante aqui quando a gente fala de interior, né? Nem fale. Ainda sobre história, se pensarmos antes da existência de qualquer cartório aqui, o arquivo paroquial é o que traduz mais fielmente a história deste povo. Os primeiros registros são de 1830, enquanto paróquia. Sem contar o que a vila de Jundiaí já guardava consigo no cartório de lá sobre o que havia aqui. Então, há muita história implicada com a nossa comunidade e com o nosso caminhar de fé. E o senhor já teve aí famílias que o senhor já vem acompanhando, né? O senhor falou que chegou por aqui lá para 2008, 2009, ainda no início, ainda né? Como seminarista, trabalhei aqui, fui diácono aqui, e como padre, em 2017 em diante, tomei a frente
a ação paroquial, da pastoral, do cuidado do povo, e é inevitável, a gente vai aprendendo em conjunto. Há uma história muito nobre, toda essa história de comunidade e de vida social aqui. Há de se entender que a primeira Câmara Municipal foi neste templo. Há de se entender que as primeiras grandes entidades nasceram de grupos católicos aqui que engenhavam e pensavam isso. Então, toda a história da cidade, de fato, passa, de certa forma, por essas paredes, pelos encontros aqui de dentro, pelas formações reflexivas do passado. Tudo passa por aqui. Tudo passa por aqui. E aqui a gente vê que são espaços de acolhimento e, inclusive, recebe pessoas de diversas religiões, né? Muitas vezes, Como o espaço está aberto no centro da cidade, onde a praça se torna um encontro da diversidade, muita gente vem conversar, vem tomar sua reflexão, mesmo não católicos, vem pedir um aconselhamento, passam por aqui nos seus sofrimentos, e é inevitável, a gente acolhe. Hoje, a atualidade dos que estão de rua. Então, de certa forma, todo mundo passa por aqui, entra aqui, descansa aqui dentro e encontra, quem sabe, uma acolhida, um respeito, uma reflexão quando necessário, de um copo d'água até mesmo a um auxílio necessário. Hoje cuidamos aqui especificamente de 90 famílias assistidas pela caridade cristã dessa comunidade. Então, tudo isso tem, de fato, uma conjuntura participativa. E com certeza vai fazendo parte aí da comunidade mesmo, né? Eu acho que, eu estava conversando um pouquinho com o Paulo, que eu gosto de trazer um pouco para o interior a sua potência também, né? Sim. Porque a gente pensa muito na capital ou em algumas regiões específicas para cada coisa, mas o interior ele tem diversas potências e aqui não é diferente, né? A gente tem aí potenciais diversos e tudo isso a partir da comunidade. Eu acredito que Itatiba tem na sua história duas características importantes. Primeiro, a engenhosidade. O mundo industrial daqui, com a vida das famílias italianas e o potencial da cidade sempre foi muito destacado. Do outro lado, aqui sempre foi uma cidade solidária. E foi uma característica de Itatiba muito, muito forte, porque quem vinha de longe sabia que encontrava aqui acolhida, porta aberta e auxílio. Sempre foi. Creio que até hoje, se fôssemos pesquisar com o vice-prefeito na atualidade do movimento assistencial da cidade, se encontra aqui ainda muita abertura, muita receptividade, é da natureza nossa. E é claro que a arquitetura daqui desse espaço ajuda muito, né, Padre? E agora, inclusive com essas renovações, tudo é feito com muito cuidado para preservar todo esse espaço, né? Justamente. Esta igreja não é mais, na sua conjuntura, o que foi originalmente. Em 1853, quando foi erguido o templo, ele tinha uma característica, de fato, da arquitetura imperial paulista. Então, portanto, uma arquitetura mais humilde, porém destacada nesta igreja, que muito se parecia com a igreja do Rosário. Claro que com o tempo, a vinda dos italianos, a cultura que eles trouxeram daquela mesclagem renascentista, a igreja ganhou uma outra característica que também destacou ela. E conforme os anos 60, Padre Anatólio, que foi um pároco aqui muito zeloso, ele percebia que não dava para sustentar mais um prédio caindo, mas resolveu então adequar o prédio. Nessa adequação, ele trouxe já a característica de basílica, a igreja com forma de cruz, em que sua largueza, a claridade e o modo como a arquitetura interna se adequou com a torre e a fachada externa, tudo isso é muito harmônico aqui dentro e muito bem visível, sem contar o que a Itatiba do passado permitiu, a conjuntura do mármore que existe na parede, dos vitrais e toda a riqueza que há contida aqui dentro. Com certeza, esses vitrais, inclusive, eles são muito característicos porque quem passa por aqui acaba lembrando, né? Tem muitos vitrais aqui dentro, tem em todas as paredes, tem embaixo, tem em cima. Então, as crianças, eu acho até curioso, elas ficam muito encantadas, porque a criança tem uma certa dificuldade em se concentrar ali na hora da missa, natural. Mas esses vitrais, o colorido, eles chamam muita atenção, né? Chamam, não só pelo colorido, pela luz do sol que bate, como que as cores tão vivas dessas pinturas fazem com que na igreja isso se torne algo assim inspirador.
Muita gente vem para ler aqui dentro, para meditar aqui dentro, como já é costume na Europa, muitos estudiosos faziam isso nas catedrais e encontravam lá um espaço reflexivo muito interessante. Então, aqui tudo é muito harmônico. Com certeza. E aí fica mais um espaço para receber quem é de Itatiba, quem é de fora da cidade. Exatamente, valioso, valioso. Com certeza. Porque tem muita arte sacra aqui, coisas que são nossas, da nossa história e que vale a pena visualizar. Com certeza. Um convite já então, né? Quem vier para Itatiba pode vir conhecer a igreja aqui na região central de Itatiba, na Praça da Bandeira, né? Exatamente. Que quando você entra por aqui é fácil de encontrar. Todo mundo vai saber te dizer onde fica e você também com certeza vai ser muito bem recebido. Sempre. Muito Padre, muito obrigada. Eu lhe agradeço. E a gente continua a nossa visita aqui em Itatiba no próximo bloco. A gente volta já. A gente continua aqui dentro da Igreja Matriz e agora a gente vai entender mais a história mesmo da construção desse espaço, que é muito interessante, né, Paulo? Ele estava me contando uma curiosidade histórica aqui, mas vamos começar falando dos vitrais. A concepção desta igreja, o Padre Magno já conversou com vocês, começou com um capelão entre 1833 e 1853, depois passa por algumas reformas, em 25, 37 até em 1961 ser totalmente demolida a nave principal, ficou só a torre. E a partir desse momento começa a se construir uma nova igreja, uma nova nave, um novo templo baseado já na intenção de transformá-la numa basílica. Esse pedido foi para Roma em 1961, só que sai 30 anos depois, em 1991. E nessa construção a população participou, muitas famílias participaram, campanhas feitas pelo Monsenhor Anatólio Brasil Pompeu, que foi o primeiro reitor da Basílica. E uma coisa interessante é que aqui participou o Aristarch Kaskurewicz, que é um artista polonês, fugitivo de guerra, que infelizmente foi mutilado na explosão de uma granada, foi mutilado, mãos e o olho, mas assim mesmo, amarrando os instrumentos, ele fez esses vitrais maravilhosos. Sim. Que compõem toda a decoração da Basílica de Nossa Senhora do Belém. Não só os vitrais, mas como as rosáceas também, que a gente pode, depois você pode mostrar para as pessoas que puderem assistir o canal. Com certeza. Mas a concepção em si teve a participação de uma outra pessoa, né? De Sebastiano Larco Silva. Dizem que é um arquiteto italiano, mas nasceu no Chile, Tucupila, no Chile, e morre na Itália. Sim. Tá? O Sebastiano Larco era um arquiteto renomado, amigo do Pietro Maria Bardi, em São Paulo. O Pietro Maria Bardi tinha um amigo que morava em Itatiba, que era o Dr. Miguel Scavone, médico, dono da Fazenda Chapéu de Sol. E o Miguel Scavone conhece o Sebastiano Larco. Por interferência do Monsenhor Anatólio, por uma dificuldade muito grande de se adaptar ao projeto com relação à torre, sensibilizaram o Sebastiano Larco para que ele olhasse o projeto, para que ele adaptasse. E ele consta hoje no currículo, para nosso orgulho, consta no currículo a construção da Basílica de Nossa Senhora do Belém como parte ativa dos trabalhos do Sebastiano Larco. Então essa adaptação da parte do corpo da nave com relação à torre, né, foi obra do Sebastiano Larco Silva. E aí o padre estava comentando, para ser considerada uma basílica, ela tem que ter um formato específico ou não necessariamente? A nossa igreja tem um formato de cruz. Quando você olha por cima, você vê uma cruz e você sente que realmente, né, as naves laterais formam uma cruz, né? Isso é um dos pontos importantes para que ela recebesse o título de basílica. Ela não é melhor do que nenhuma igreja, é um templo. Ela tem um título honorífico. E esse título traz também, além de alguns direitos, alguns deveres.
a manutenção de toda a tradição histórica, de se rezar pelo Papa, a Porta Santa no início, na igreja, no começo da igreja. Então, alguns detalhes são importantes, né? Não só litúrgicos, né? Mas também culturais, para que a igreja mantenha o seu título de basílica. Conseguido graças também ao trabalho do Monsenhor Anatólio, mas principalmente à interferência do cardeal Agnello Rossi, que tinha uma convivência em Itatiba, inclusive é tio de uma amiga nossa, né, aqui de Itatiba, da Ana, casada com o Dr. Marcos Chaves, e a interferência do cardeal Agnello Rossi foi primordial para que a nossa igreja recebesse o título de basílica. E esse é a grande... É muito bom, né? A gente vê que cidade pequena está tudo muito interligado ali, a gente sempre tem conexões a fazer. E, nesse caso, tem uma conexão que é um pouco contraditória, né? Porque, como a gente disse, o artista responsável pelos vitrais era um refugiado de guerra, mas também teve alguém do outro lado ali que também trabalhou aqui, né? A ligação do Sebastiano Larco com Benito Mussolini. Há um trabalho que foi feito, inclusive o Benito apoiou o trabalho deles na Itália, e se a gente vai analisar, só pelas mãos de Deus unir, né, dois oposicionistas em termos, né, não trabalhando no mesmo local. Sim. Né? Dois períodos da história, dois lados da história trabalhando ali no mesmo local. Né? Então, só as mãos de Deus para unir isso mesmo. Com certeza. Bom, a gente vai continuar visitando a cidade, a gente vai visitar um moinho agora para entender como é o processo do fubá. Vamos lá? Esse espaço, ele também funciona hoje como um centro de educação ambiental. E quem acaba coordenando aqui esse espaço é a Gisabel, que está aqui comigo. Gisabel, então, por qual motivo, em que momento esse espaço começou a ser usado para essa finalidade? Olha, nós já viemos ao longo de algum tempo a pensar no espaço, mas foi agora em novembro, dia 1 de novembro, que ele foi inaugurado, não é? Teve todo um trabalho de revitalização para ele conseguir se transformar em um espaço viável para um centro de educação ambiental, porque tem legislação própria para isso. E a partir daí nós já começamos a fazer todas as reuniões com a Comissão de Educação Ambiental, com conselhos, desenvolver os projetos de educação ambiental municipal aqui, e além disso ele está sempre aberto para quem quiser vir visitar em caráter turístico ou de autoeducação, não é? Quem é autodidata e quer conhecer mais a fundo a cultura ou a história que o edifício carrega, não é? E qual é a responsabilidade hoje desse centro aqui de educação ambiental? A função, né? Sim, um centro de educação ambiental, ele deve oferecer à população local, estadual e até federal e até a nível internacional informações pedagógicas da área ambiental, principalmente, mas ele também deve ser um centro de pesquisa, de trabalho com a sociedade para resolver problemas locais fundamentais para o bom desenvolvimento ambiental, social, económico da população. Por isso é tão importante o espaço que nós temos de reuniões e de visitas, porque nestes conselhos, nas comissões municipais, estão representantes do mais elevado nível da sociedade itatibense. Então, eles podem ser os influenciadores, digamos assim, de tomadas de decisão, tanto políticas quanto até de nível de empresa, de associações de advogados, engenheiros, de comerciantes. Tudo isso trabalhando em prol do meio ambiente. Isso, e de forma participativa. Nós estamos aqui para colaborar, para oferecer o trabalho técnico
ambiental e para colaborar com os interesses da sociedade local, lá do município. E, inclusive, a gente está num lugar em que passa bem aqui do lado de onde a gente está o Ribeirão Jacaré, que é o maior corpo d'água que a gente tem, eu acho que aqui, né, na cidade. Aqui na região, ele vem ali do rio Atibaia, vem para cá o Ribeirão Jacaré, que é o maior rio que a gente tem na cidade mesmo. E isso também traz um peso para esse trabalho aqui nesse local, né? Tá logo de frente para esse espaço que é tão importante para a cidade, para a captação de água. Faz uma diferença também, tá todo dia próximo disso, né? É verdade. Antigamente era a força da água que fazia movimentar aqui o comércio e a produção industrial. E agora nós temos muitas questões relacionadas com a água e nós, na Secretaria de Meio Ambiente, participamos inclusivamente em reuniões intermunicipais para estar sempre a par e até fornecer informações locais para a tomada de decisão relacionados com a gestão da água. E, inclusive, amanhã eu tenho uma reunião com um grupo que faz pesquisa sobre o assunto. Então, o moinho também é uma forma de mostrar como é que a tecnologia antigamente ajudava a sociedade e como é que ela se foi desenvolvendo e as questões ambientais relacionadas com essa mudança da água. Nós também abordamos isso nas reuniões e também quando alguém da população vem nos visitar, é um dos pontos muito importantes falar sobre esse assunto da água e das mudanças climáticas, a adaptação, a resiliência que a sociedade agora precisa de ter. Com certeza. Isabel, eu quero agradecer a sua participação por ter explicado para a gente o funcionamento aqui do Centro de Educação Ambiental e também a importância de estar aqui nesse espaço, né? Eu agradeço muito a oportunidade de poder passar estas informações para a população. Muito obrigada. Obrigada. A gente volta daqui a pouquinho. Depois de conhecer a história, conhecer a cidade, conhecer os pontos históricos e turísticos daqui de Itatiba, chegou a hora de conhecer um pouquinho da gastronomia. E quando a gente pensa que na gastronomia itatibense, a primeira coisa que vem à cabeça é o tapa na cara. E por isso eu estou aqui no Engenhos para conversar com a Célia, que é uma das proprietárias, e vai contar um pouquinho pra gente como foi, né, Célia? Célia, então me conta primeiro como que começou o bar aqui. Em 1989, começou meu pai e minha mãe, né? Os pioneiros, né, são eles. E hoje eles não estão mais aqui. Mas o tapa na cara, que meu pai tinha uma mão bem grande, e ele tapa na cara, e pegou esse tapa na cara. E antes era um bolinho que meu pai fazia, tradicional, que era só carne. E depois de a gente ficou muito tempo fazendo ele, depois de muito tempo eu fui inovando ele e fui inventando os vários recheios, que seria esse bolinho aqui, maravilhoso. Hoje eu tenho ele de gorgonzola, tenho ele de rúcula com queijo, tenho ele de linguiça com queijo, tenho ele de só carne, vários sabores. É só vindo aqui para saborear mesmo a delícia que é o nosso bolinho. Além do nosso bolinho, temos também a coxinha maravilhosa de frango, o torresmo que não tem como resistir isso aqui, essa maravilha. Isso aqui é uma obra de arte, né? A nossa equipe já tá doida pra encerrar essa gravação. E o bolinho de bacalhau, gente, o bolinho de bacalhau nosso é muito bom. Mas é bacalhau de verdade, hein? Gente, vocês têm que vir no Engenhos, experimentar as nossas delícias. É um prazer. E vocês vêm aqui. Aqui em Itatiba, maravilha. Ô Célia, e me conta, o tapa na cara, ele foi o carro-chefe aqui sempre. Sim, carro-chefe do Engenhos. E aí, as pessoas quando vêm pra cá, elas buscam o que em primeiro lugar? Sempre é o tapa na cara. Tem gente que não conhece, já acha que eu vou dar um tapa na cara. Não. Gente, é tapa com amor. Se não tiver amor, não fizer com amor, não funciona. Não adianta. E é por isso que o bar também tá aí há quase 40 anos, né, Célia? Quase 40 anos. É muito trabalho. E aí, vocês hoje continuam com o bar na família? Sim. E você toca com os seus irmãos, é isso? Sim, eu e meus irmãos.
E aí, como é que é esse dia a dia? Tem muito tapa na cara entre a família ou não? Vocês conseguem lidar Não, bem? a gente ainda... Hoje a gente já tá mais maduro, né? A gente já não é mais criança. Quando a gente era mais criança, a gente brigava mais. Aham. Mas hoje, graças a Deus, acho que a gente vai aprendendo que a gente tem luta sempre, sempre vai ter. A luta já vem lá de baixo, né? Então a gente tem que aprender. O dia a dia a gente vai ensinando a gente, né? As coisas, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer meus pais também, agradecer meus clientes, agradecer minha equipe de trabalho também, que se não fosse eles também, a gente não estaria aqui também, que todos também, né, faz a parte deles também. Eu agradeço a todos também. E quando a gente pensa em empreender, é sempre um pouquinho assustador, né? Sim. Quem assume, num primeiro momento, algum estabelecimento comercial, qualquer que seja, um restaurante, um bar, uma loja, é difícil, né, Célia? E, ao mesmo tempo, vocês conseguem driblar isso e ainda por cima inovar, né? Como você disse, Sim. você tem aí a história do tapa na cara, esse bolinho que é muito tradicional, mas vocês foram desenvolvendo, foi mudando tudo isso. Na verdade, a gente não pode amolecer, né? A gente tem luta a todo momento, a gente não pode ter preguiça, a gente tem que trabalhar até tarde todo dia tem seus compromissos. Então, é um dia após o outro. Se você for pensar, você desiste, mas a gente não pode desistir, porque luta você vai ter sempre na sua vida, né? Você vai ter luta em qualquer trabalho, né? Sim. Então a gente tem que levantar a cabeça, ir firme, lutar, ir para frente e não olhar para trás. O que passou, passou. É daqui para frente. E sempre procurar fazer o melhor, sempre atender melhor, sempre fazer o bem. Se você fizer o bem, você sempre vai ter o bem, né? Então é isso que eu tenho para falar. E Célia, você estava me falando que vocês também estão agora nas redes sociais, começaram a mostrar um pouco mais e isso tem atraído bastante gente para cá, né? Sim, muita gente. Na verdade, antes a gente não tava nas redes sociais, né? Porque antes as coisas eram bem diferentes. Agora, hoje, eu tô no TikTok, né? E muitas pessoas que não me conheciam, hoje vêm aqui, falam, nossa, mas eu não conheço Engenhos e tal. E eu só tenho que agradecer o pessoal que tá vindo aqui, muita gente de fora, Santo André, São Paulo, Indaiatuba, Jundiaí. E muita gente daqui mesmo que não conhecia. Porque às vezes a pessoa passa na frente e não tem noção, né? Mas, gente, eu peço a todos, venham aqui no Engenhos conhecer, sabe? É um bar familiar, é tranquilo, traga seus filhos, traga sua esposa, traga sua mãe, traga sua sogra, traga seu namorado. Se quiser arrumar namorado, venha arrumar namorado também, né? E assim vai, é assim que funciona. Tudo é assim, né? Não, e agora tá se tornando uma E vem ela referência. também levar tapa na cara, senão não tem jeito. É uma também delícia tapa na cara, maravilhoso. Também é bom porque agora tá virando referência, então, aqui no interior, na região, o pessoal Sim, sabe sim, que tem, né? sim, muita gente. É E muita gente mesmo. Já veio gente famosa por aí? Muita gente. O Careca é uma pessoa maravilhosa, que é um cara super humilde, muita gente boa. Aliás, estou com saudade dele, que ele não veio mais, faz um tempo. O Dodô também veio, pessoa espetacular. Não ficou muito tempo também, que ele tem uma vida muito corrida. O Gabriel também, Gabriel é menino gente boa. Agora, ele é pai também agora, ele tá bem longe. E também não veio mais aqui, sumiu. Tô com saudade, Gabriel. A Dudinha do Palmeiras, maravilha. A família dela é espetacular. O pai e a mãe dela, não tem nem o que falar. São pessoas gente, muito né? humildes, muita gente boa. O baixinho da Kaiser, gente, pensa numa pessoa, gente boa e com gás que, olha, tira o chapéu pra ele. Tira o chapéu pra você, hein? 82 anos, parece um menino. Firme. O Miller também, muito pessoa simples, muito legal também, veio aqui. Muita gente, então. Gente boa. Que vem mesmo conhecer aqui para Sim, levar o tapa na cara experimentar o tapa na cara. E eu quero experimentar também o tapa na cara agora. Não Com vou conseguir certeza. sair daqui sem experimentar o tapa na cara, gente. Claro, Eu experimenta vou. isso aqui, delícia, maravilha. Esse aqui é só de carne, é isso? Esse daqui, na verdade, eu acho que é de rúcula. De rúcula, ótimo. Eu adoro também. Eu vou abrir para mostrar Sim. na câmera. Aqui, ó. Gente. Ele é uma delícia, tá? É só de olhar para ele a gente já sabe que é uma delícia. Maravilha.
E eu, claro, sou suspeita pra falar, porque como eu sou daqui, eu já provei tapa na cara e eu posso comer todos os finais de semana quando eu venho visitar minha família. Então eu já sou privilegiada. Com certeza. Oh, isso é. Maravilhoso. E os bolinhos também, maravilha. Tem um segredo do tapa na cara ou esse você não conta? O maior segredo do tapa na cara, sabe qual é? Fazer com amor. A receita é minha, da minha família, certo? E isso é uma coisa da família. Mas a gente tem que fazer com amor. Tudo que você faz com amor, funciona. Entendeu? É assim que funciona. Com certeza. E olha, esse amor aqui, gente, é muito amor, viu? Porque é muito bom. Com certeza. E aqui, ele é de dar água na boca. Olha esse queijo. Sensacional. Então, a gente vai encerrar o programa o Me Leva aqui em Itatiba, deixando todo mundo com água na boca. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês venham aqui aproveitar também, como eu, que vocês tenham ficado com vontade, porque é bom que fique com vontade, né, Célia? Porque Com vem até aqui certeza. provar. Fica pertinho da capital paulista, 1h20 mais ou menos de carro para chegar até aqui. É. E olha, tem muita coisa para explorar por aqui. Nosso interior tem muita potência, tem potência industrial, tem potência no turismo, tem potência também na gastronomia. E eu espero, de coração, que todo mundo comece a ver, né, essa potência do nosso interior paulista. Porque São Paulo tem muita cultura para ser aproveitada, tem gastronomia, tem muita coisa para todo mundo conhecer. O Me Leva em Itatiba fica por aqui e eu te vejo nas próximas Edições. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na telinha da TV Alesp. Até mais!